Então vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o 16. 1 Reis, capítulo 17, já está exposto no telão, do versículo 1 até o 16. Todos encontraram? Amém? Tem gente procurando aí, não estou escutando barulho de páginas. Amém? Faço a leitura em nome de Jesus. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glória a Deus. Que palavra, queridos. Glória a Deus por isso. Eu, quando mencionei ao pastor Moisés a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, em um momento dele estar conversando comigo e eu estar dividindo com ele aquilo que estava no meu coração, ele me disse: Lele, me permita pregar essa palavra, dá esse texto para mim e prega outro texto. Eu falei: não, pastor, esse texto foi o texto que Deus colocou no meu coração, porque eu pedi a Deus uma palavra para a igreja. Amém? Então essa palavra é para nós, queridos. Eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio essa noite. Amém? O texto que nós lemos, ele é muito rico. Vemos o cuidado do Senhor para com Elias, também para com uma viúva. Elias confronta o rei de Israel, chamado Acabe, que tinha levantado altares a Abal, que casou com uma abençoada de uma mulher chamada Jezabel, que tinha mandado matar todos os profetas daquela época. Não era abençoada não, tá, queridos? É só uma forma de falar. E esse homem confronta Acabe e diz para Acabe: perante a minha palavra, a partir de hoje não cairá mais orvalho e nem chuva, até que eu, deixe-me ler mais uma vez, exceto mediante a minha palavra. Queridos, esse homem, após dar essa palavra para o rei, Deus vem a ele e o manda ir para um lugar onde ele mandaria corvos, pássaros, que iriam trazer para ele comida, de dia, de tarde, e ele ainda tinha um riacho para beber água. Ele passa ali um certo tempo, que a palavra nos mostra que foi cerca de 2 anos, porque no terceiro ano
No capítulo 18, no versículo 1, se vocês quiserem ler em casa depois, quando Deus vem até o profeta Elias e o diz que agora ele mandaria água. Ele diz que no 3º ano. Então, imaginamos mais ou menos aqui um tempo de 2 anos, talvez 2 anos e um pouco. Não teve água naquele tempo, não choveu, nem orvalho e nem chuva. E Deus cuidou de Elias ali, naquele lugar, mandando os pássaros durante o dia e durante a tarde, e ele bebia a aguinha do riacho limpinha. Essa água, ao passar desse tempo, se secou. E mais uma vez Deus cuida de Elias. Manda ele para uma cidade onde uma viúva iria cuidar dele. Quando ele chega nessa viagem, é uma palavra que é necessário repetir, porque nós acabamos de ler, mas não tem uma certa dificuldade em entender que ele chega nessa cidade, encontra uma viúva catando gravetos para a sua última refeição com seu filho. E a palavra de Elias, pensando eu, Senhor, me manda para cá, para uma cidade, onde uma mulher vai cuidar de mim. E eu chego aqui, e ela me diz que está catando gravetos para fazer sua última refeição, para que ela e seu filho morram. E esse homem declara sobre a vida dela, e sobre a minha vida e a sua, que a vasilha não secará, não faltará farinha, não faltará azeite. Quem crê nessa palavra? Não faltará farinha, não faltará azeite, porque o Senhor, como cuidou daquele profeta, como cuidou daquela viúva, Ele também cuida de mim e de você. Amém? Queridos, Deus é bom o tempo todo. Amém? E eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi nessa mensagem e creio que é o que o Senhor quer falar com a igreja essa noite. Vivendo os cuidados de Deus. Nós vivemos os cuidados de Deus quando o colocamos em primeiro lugar. Amém? No capítulo 16, no versículo 33, a Bíblia nos diz que esse rei provocou a ira do Senhor, mais que todos os reis de Israel antes dele. Provocou a Deus. E o profeta Elias o confrontou. Sozinho ele o confrontou. Eu me imagino, o profeta Elias, ele foi exatamente contra o mundo. Porque naquele momento todo o povo de Israel, incluindo o rei, estavam levantando altares a Baal. Todos eles estavam esquecendo do Senhor. Mas esse homem, ao contrário do restante do mundo, declarou: não, eu vou viver os cuidados do Senhor, porque Ele é prioridade na minha vida. Deus quer ser prioridade em nossas vidas. Para cuidar de mim e de você, nós precisamos que Ele seja prioridade na minha vida e na sua vida. Mas facilmente hoje, nós ouvimos a todo tempo como é que está difícil nesse mundo com as ofertas. Dizer não para algumas ofertas desse mundo é dizer no mundo espiritual que Deus está em primeiro lugar. A preocupação com o sucesso, ela nos afasta às vezes, se ela for excessiva, de Deus. A preocupação em vencer a vida nos afasta também de Deus. Ser bem-sucedido tem feito pessoas se afastarem de Deus. Mas se formos e somos e pensamos, a permissão de abrir os olhos todas as manhãs pela manhã e lutar pelo nosso pão, e lutar pela nossa prosperidade, e lutar pela nossa família, só abrimos os olhos pela misericórdia do Senhor. Só saímos para buscar os nossos sonhos porque o Senhor nos permite. As portas que se abrem, como Deus abriu para Acabe e disse: vá para lá, porque lá eu vou cuidar de você, é o mesmo que Ele faz conosco. Por onde nós formos, se o Senhor estiver em primeiro lugar, Ele vai cuidar de mim e de você. Mas Ele quer estar em primeiro lugar. É necessário vigiarmos, porque onde temos colocado Deus em nossas vidas? É o sucesso da nossa companhia? É o nosso sucesso profissional? É o nosso sucesso pessoal? É a nossa vida particular?
Essas coisas têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas, porque eu quero te dizer, o seu sucesso virá do Senhor. A sua prosperidade virá do Senhor. As bênçãos que você está buscando virão do Senhor. Aquilo que você talvez essa noite escreveu numa carta para Deus, está buscando virá do Senhor. As bênçãos que nós temos recebido a nossa vida inteira, o cuidado de Deus para nossas vidas, tem vindo do Senhor. E vão continuar vindo do Senhor, porque a palavra de Deus para a sua vida essa noite me ponha em primeiro lugar. Não deixe os seus sonhos tomarem o lugar de Deus. Não deixe outras prioridades estarem no lugar de Deus. Porque é Ele que tem cuidado de você, querido. Não é a sua força, é a força do Senhor. É o Senhor estar em primeiro lugar na sua vida. Devemos perguntar todos os dias: onde está de verdade Deus em minha vida? É uma pergunta que é complicada de se fazer. Porque se formos, às vezes, muito sinceros, o tempo de Deus é pequenininho. Eu preciso acordar muito cedo para ir trabalhar. Eu não tenho tempo para falar com Deus. Queridos, aqueles que são casados aqui sabem disso muito bem. Você conhece uma namorada? Você conhece uma moça? Você gosta dela? Ela gosta de você? Vocês decidem ter um compromisso? E o início de namoro é como? Você fala todo dia, você fala toda hora, o sorriso no seu rosto acontece todo o tempo, é flor para lá, é jantar para cá, é passeio para cá. É assim ou não é? Quando é assim ou não é? É desse jeito. É assim ou não é? Queridos, é assim que Deus quer estar com você. É desse jeitinho. Você não pode dizer que Deus é prioridade na sua vida ou está em primeiro lugar na sua vida se você não está apaixonado por Ele. Se você não vive isso o tempo todo. Se você não consegue acordar de manhã e dar o seu primeiro minuto para o Senhor. Se você não declara a sua família para o Senhor todos os dias. Se você não tem um tempo de leitura com a palavra. Uma irmã me procurou no domingo, eu tive uma conversa com ela do lado de fora. E ela me falou: Lelei, eu estou tendo dificuldade com meus filhos em casa. E eu falei: irmã, você já abriu a Bíblia em casa, no seu sofá, no meio da sala? Ela falou: como assim? Eu falei: abre a Bíblia no meio da sua casa. Deixa suas filhas te verem, seus filhos te verem clamando pela vida dele. Falando assim: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Não tem outro Deus como o Senhor. Os meus filhos, fala o nome deles. O meu filho é teu. Vai falando o nome do teu filho. O meu filho é teu, ele é teu. Antes dele ir para o ventre da mãe dele, o Senhor a formou. Então ele é teu. Toma, minha esposa é tua, meu marido é teu. A minha casa é tua, Senhor. Os seus filhos te veem abrir a Bíblia. Alguém te vê abrir a Bíblia, porque a verdade é: o Senhor está de verdade em primeiro lugar na minha vida e na sua. É uma pergunta difícil de fazer, mas precisa ser feita. Porque o cuidado de Deus para com Acabe, vamos pensar, Acabe vai para lá. Elias, desculpe, irmãos, Elias vai para lá porque eu vou cuidar de você. Vou passarinhos te levar comida. Oh, querido, não é o que você vê, não é o que você faz, é o que o Senhor quer, é como Ele quer, baseado na forma como Ele está na sua vida, é do jeito que Ele está na sua vida, é o lugar que Ele está na sua vida. Não fique preocupado, porque se até aqui você chegou, o Senhor vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Se posicione, queridos. Se posicione como Elias. Ele disse não para aquele rei, o rei de Israel naquele momento. Supostamente o mais poderoso, mas o mais poderoso na vida de Elias e na minha e na sua é o Senhor.
Diga não para o pecado, diga não para as ofertas do mundo, diga sim para a santidade, busque o Senhor e procure melhores lugares para Deus na sua vida. Não dá os minutinhos finais do dia, não dá um espaçozinho apertadinho. Ah, Senhor, o Senhor sabe, a minha vida é corrida, eu não estou tendo. Não, querido, você não vai acordar de manhã se não for permissão dEle. Não vai acontecer, as portas não se abrem. Ali nós vimos que a água parou, a água acabou e o Senhor já tinha preparado um outro lugar para ele ir. Se uma porta se fechar na sua vida e Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele vai abrir outra. Antes mesmo que se acabe, é Ele que cuida de você. Glória a Deus. Nós vivemos os cuidados de Deus, queridos, quando nós somos obedientes. Nós vivemos os cuidados de Deus quando nós somos obedientes. A palavra de Deus, no versículo 17, no versículo 2 e 3, no capítulo 17, Deus diz assim para Elias: saia daqui, vai para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Um homem sozinho, que tinha acabado de confrontar um rei. Ele simplesmente obedeceu. Não tenha dúvidas no momento da obediência. Se Deus falou para você ir, vá. Se Deus quis que Elias saísse e afastasse daquele povo, Deus já tinha preparado algo para a vida dele. E Deus tem algo preparado para mim e para você. Uma vez que nós confrontamos e dizemos não para aquelas coisas, as ofertas do mundo lá fora, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de mim. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos perguntamos: tomei a decisão certa? Realmente foi Deus que me direcionou? Eu estou fazendo a vontade dEle? Ele me mandou ir para a direita. Às vezes nós nos encontramos em momentos críticos nas nossas vidas e nós tomamos decisões que não têm a mão de Deus. Eu não preciso pedir para levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que, como eu, alguns aqui já quebraram a cara. Já pedimos uma resposta do Senhor e fizemos aquilo que estava na nossa do Senhor. Quantas vezes nós não nos aguentamos e a decisão errada? Queridos, nós vamos aprender com Elias. Ainda que você não consiga ver, mas se você estiver na direção do Senhor, se você for obediente ao Senhor, nós vamos viver os cuidados de Deus como Elias viveu. Se você é obediente, você vai viver os cuidados de Deus. Imagina comigo, aquele homem ficou escondido 2 anos. Pensa comigo. A chuva cessou 2 anos. Mas no riacho que Elias bebia água, tinha água. Quem aqui consegue imaginar passarinhos trazendo comida de manhã? Quem? São os cuidados. Não tenham dúvidas das suas decisões de obediência. A forma de Deus não é a forma, às vezes, que eu e você temos que entender. Elias não questionou, ele simplesmente fez. Deus disse a cidade, Deus disse perto do Jordão, Deus disse o lugar, e assim ele fez. Ainda que não tivesse chuva, não faltou água no riacho. Ainda que Elias tivesse que não faltou comida. Eu não sei como você se encontra. Talvez o problema não é a escassez, talvez, querido, é um processo de imigração. Querido, deixa eu te falar. Seja obediente. Seja obediente. O Senhor, até esse momento, sentado agora nessa cadeira, cuidou de você. Ele vai continuar cuidando de você. Se até aqui nós chegamos, Ele tem cuidado de nós. Deixa a ansiedade para lá, deixa a depressão para lá, deixa os pensamentos negativos. Senhor, eu vou seguir em obediência, porque em obediência o Senhor cuidou de Elias, em obediência o Senhor cuidou daquela viúva. E eu tenho a certeza da tua palavra, porque a palavra do Senhor não mente. Se eu for obediente, o Senhor também vai cuidar de mim. Supridas.
Aquele passarinho vinha, ele já sabia, acordava, ó, eu imaginando, tá, queridos? Está na hora daquele passarinho chegar. Vai chegar um pãozinho agora e uma carninha. Depois eu vou lá no riacho beber. É o cuidado de Deus, queridos. Esse é o cuidado de Deus. Quantos aqui já viveram um momento onde todas as portas se fecharam? Mas do nada uma porta se abriu. Esse é o cuidado de Deus com a sua vida, querido. Não tenha dúvidas. Se você entrou aqui essa noite com alguma dúvida no seu coração, é noite dessa dúvida ficar para trás. O Senhor vai cuidar de você, seja qual for. Queridos, as circunstâncias não eram atrativas. Vai para um lugar, se esconda que eu vou cuidar de você. Pensa bem. Pensa bem. Vai para lá. Fica escondido. Que vai chegar comida, vai ter água. Mas peraí, Senhor, o Senhor falou que a chuva não vai vir. Como é que vai ter água naquele riacho? Simplesmente vá, querido. Aquele lugar não era atrativo tampouco. Mas nós precisamos ser obedientes a qualquer circunstância, queridos. Por mais apertado que esteja. Por mais apertado que esteja. Pensa comigo. Estava apertado para Elias? Estava. Se transporta para lá. Confronta o rei. A esposa do rei já tinha mandado matar ele, matar todos os profetas. Estava jurado de morte. Estava indo para um lugar ficar sozinho. Completamente dependente de Deus. Mas é assim que o Senhor cuida de nós. Quantos aqui já se sentiram sozinhos e o Senhor mostrou para você que Ele está no controle de tudo? Deus não perde o controle de nada. A nossa obediência a Deus nos levará a viver o sobrenatural de Deus. É sobrenatural ou não é não ter faltado água? É sobrenatural ou não é pássaros virem servir aquele homem? É o sobrenatural do Senhor que faz o milagre acontecer, queridos. Não é a minha força e nem a sua. É a minha obediência e a sua, sim, que vão mostrar e fazer Deus operar os milagres em nossas vidas. Como é que tinha certeza que aqueles pássaros iam chegar lá todos os dias, queridos? Que certeza poderia ter aquele homem? O lugar escondido, os passarinhos tinham que chegar lá de manhã e levar carne e pão. De tarde, carne e pão. E aguinha fresca. Esse é o cuidado de Deus com a vida de Elias. Mas é o cuidado de Deus para a minha vida e para a sua. Um livro que venha se repetindo, palavras são pregadas. Quantas mãos aqui se levantaram essa noite? Quantos milagres já aconteceram? O mesmo Deus de Elias que fez, é o mesmo Deus nosso que faz hoje, e é o mesmo Deus que faz amanhã. Quantos aqui já receberam milagres do Senhor? Ele vai entregar o seu milagre, querido. Ele vai continuar cuidando de você. Não olhe para a dificuldade, não olhe o que tiver à volta, não olhe a dificuldade que está, não olhe para isso. Seja obediente, o Senhor vai cuidar de você. Não faltar nada. Nós vivemos os cuidados de Deus através da fé. Deus não perde o controle de nada. Eu não escutei nenhum amém. Deus não perde o controle de nada. A falta de chuva fez com que o rio secasse. 2 anos. Depois de 2 anos. Deus já tinha preparado um lugar para Elias. Deus, se as portas se fecharem, se o riacho acabar a água, se o momento é difícil, o Senhor abrirá portas para você. Não tem ponto final na situação. Tem vírgula. O ponto final só o Senhor pode colocar. Vá para Serepta, que uma viúva riquíssima vai cuidar de você. É assim que a palavra diz?
Queridos, aquela mulher estava catando gravetos para a sua última refeição com o seu filho. As mães dessa noite, conseguem se imaginar no lugar daquela mãe? Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que o cuidado dele com Elias se estende também àquela mulher. Nosso Deus é perfeito, queridos. O cuidado de Deus para com a sua vida vai se estender a cuidar de outros também. Quem recebe a sua palavra? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Amém? Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa ver a porta aberta. Você precisa crer que se fechou uma, o seu Deus vai abrir. Você não precisa ver. Eu imagino que Deus, quando falou para Elias, eu já mandei uma viúva cuidar de você. Eu vou chegar lá, uma casa boa, um lugar legal, a janta já vai estar pronta, eu não aguento mais esses passarinhos trazendo comida para mim. Ele chegou lá, queridos, tinha uma mulher catando os gravetinhos para morrer junto com sua família, junto com seu filho. Mas sabe de quê? Deus cuidou dela também. Não tem ponto final, o ponto final é do Senhor. Tem vírgula, queridos. Está difícil, fechou uma porta, o Senhor vai te mandar para um lugar e Ele vai prover. Ele até hoje proveu, Ele vai prover. Elias vinha de uma experiência com Deus, onde ele já tinha sido sustentado por passarinhos, por pássaros. Deus mostrou o cuidado dele para com aquele homem. Fala a verdade, Deus já mostrou ou não o cuidado dele para com a sua vida? Já mostrou ou não? Deus tem mostrado o cuidado deles com a minha vida e com a sua ao longo dos anos, querido. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Agora Elias precisava exercer o quê? A sua fé. E é o que você precisa exercer essa noite. Você pode não ver, mas o Senhor está operando agora. Você só precisa acreditar. O Senhor está operando agora. Existe uma dor, existe uma cirurgia, existe uma enfermidade, o Senhor está operando agora, em nome de Jesus. Existe um vício que precisa ser deixado, ele está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Tem alguma coisa acontecendo de errado no seu lar, o Senhor pode estar lá agora, removendo o que está errado. É pela sua fé, não é pela minha, é pela palavra dele, é pela sua fé. Queridos, Deus cuidou de Elias o tempo todo, pela obediência, pela fé dele. E por ele ter colocado Deus em primeiro lugar. Deus vai cuidar das suas necessidades. Deus tem cuidado. Ele só precisa que eu e você tenhamos fé. Não tenha medo. A primeira palavra que Elias recebe daquela mulher é que ela não tinha o que ele precisava. Na cabeça do Lelei, aquele homem poderia ter pensado: Senhor, mas você me mandou para um lugar onde uma mulher ia me sustentar. Uma viúva. E eu chego aqui e essa mulher está catando graveto para morrer. Para fazer a última refeição para ela. Elias não disse isso. Elias disse para ela: não tenha medo. E a palavra de Deus para você essa noite: não tenha medo. Não tenha mais medo. Se o medo estava tomando o seu coração, não tenha medo. Eu não sei o que tem abalado a sua mente, o seu coração. Não tenha medo. Querido, Elias manda aquela mulher para casa e diz para ela: faça uma refeição, mas me entregue essa refeição primeiro. Faça um bolo para mim. Tem gente aqui que gosta de bolo, queridos. Verdade ou não? Olha Deus falando, queridos. Queridos, Deus... Meus papeizinhos misturaram aqui, queridos. Tenham paciência comigo. Isso, glória a Deus. Amém? Deus é fiel, verdade? A palavra de Elias para aquela mulher foi: a farinha não vai faltar. O azeite não vai faltar. Sabe o que essa palavra diz para mim e para você? Se a necessidade é alimento, eu quero te dar uma notícia do Senhor para a sua vida.
a farinha não vai faltar. O azeite também não vai faltar. A provisão de Deus não vai faltar. A saúde não vai faltar. A bênção sobre o seu casamento não vai faltar. A bênção sobre a sua casa não vai faltar. A bênção sobre as suas filhas não vai faltar. A abundância do Senhor na sua casa não vai faltar. É a palavra de Deus. Exercitar a sua fé te leva aos cuidados de Deus, sim. Exercite a sua fé, queridos. O versículo 16 dessa palavra, o último versículo. O profeta Elias diz para aquela mulher, ele repete aquilo que ele tinha dito no versículo 14. E eu leio para vocês. Ela foi e conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha, você vai ter que dar um glória a Deus. Pois a farinha na vasilha não se acabou. O azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida àquela família. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, querido. Não vai faltar. Não vai faltar a provisão do Senhor sobre a sua vida. E eu quero partir para a conclusão, queridos. Quero concluir essa mensagem. E pedir aos queridos que já fiquem de pé. Queridos, Elias e aquela viúva viveram momentos maravilhosos. Depois eu entendi o porquê o pastor Moisés pediu para pregar essa palavra. Porque ele me pediu para lê-la para ele, enquanto ele dirigia. E ao momento em eu ler essa palavra para ele, eu creio que Deus ministrou no coração dele algo. Deus fez milagres aqui já essa noite. Deus está fazendo. As nossas dificuldades, elas nos colocam na posição de colocar ou não Deus em primeiro lugar. As nossas dificuldades nos dão a opção de sermos obedientes ou não. A vida nos aperta para essas decisões o tempo todo. A vida nos aperta ao todo tempo para mostrar a nossa fé no Senhor. E nós podemos viver o que Elias e essa viúva viveu. Colocando o Senhor em primeiro lugar. Obedecendo a Deus. E acreditando em suas promessas. O cuidado de Deus para com aquele homem, para com aquela viúva, é o mesmo cuidado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Não faltará o azeite, não faltará a farinha, não faltará saúde, não faltará paz na sua casa, não faltará a bênção do Senhor sobre a sua casa, não faltará prosperidade, não faltará a mão do Senhor na sua vida, não faltará portas abertas, e se alguma se fechar, o Senhor abrirá portas para a sua vida.